Fala, moçada! E aí, galerinha, bom dia, bom dia, bom dia. Tamo na área, se derrubar é pênalti, hein? E se for pênalti é gol, porque a gente não costuma errar, não. Beleza pura, moçada? Bom dia a todos e todas. Já já vamos começar. Só vou ajustar os últimos detalhes aqui. Vou entrar num tablet aqui, galera, para ir acompanhando o chat com vocês, para ir tirando as dúvidas, beleza? Já já a gente vai começar aí. Show de bola. Só mais um minutinho para a galera ir chegando, para a gente iniciar o nosso aulão de geografia, para vocês verem a temática que a gente vai abordar, que é uma temática que cai ano sim, ano também, né? Tá bem específico, tá bem claro lá no conteúdo programático do PISM 3. Vocês vão ver daqui a pouco. Só ver que está tudo certo lá no grupo. E aí, Marcelo, bom dia, querida. Como é que estão as coisas? Estão acordando aí agora? Após estão com um pacote de biscoito na mão, um copo de suco, correto? Certíssimo. É isso mesmo. A galerinha tá entrando aí. Show. Ô, pessoal, mas é o seguinte, eu já vou começar aqui com vocês, porque senão eu não consigo falar de tudo que eu preparei, né? Eu quero falar tudo que eu preparei para vocês. A gente vai iniciar aqui essa apresentação. Vocês já devem estar cientes, né? Do como que está acontecendo a organização. Depois da aula, a gente disponibiliza esse material para vocês. Então, à medida que eu estiver falando aqui, se vocês não estiverem conseguindo anotar tudo, fica tranquilo que depois os slides com as anotações eu vou mandar para vocês. Tá bem? Tranquilo? Só um segundo que eu vou ligar um ventilador aqui que tá bem calor. Calorão danado. Pessoal, então depois da aula eu vou encaminhar para vocês o material. Confirma para mim, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Como é que tá o áudio aí? Tá bacana? Tá claro? Sossegado? Massa, show de bola então. Aqui, vamos fazer o seguinte, vamos começar essa brincadeira aí e deixando claro, gente, ó, o microfone está aberto aí para vocês. Vocês podem habilitar o microfone na hora que vocês quiserem. O chat está aberto para vocês. Eu vou abrir até o chat aqui para ficar mais fácil. Qualquer dúvida que vocês tenham, não entendeu alguma coisa, habilita o microfone ou manda no chat que eu estou atento. Beleza? Para estar respondendo vocês ao longo da aula. Se pintar alguma dúvida, pode interromper, tá? Pode perguntar na hora, pode mandar no chat, que a gente vai acompanhando assim. E, ao fim da aula, eu gero um PDF com esse material e mando lá no grupo de vocês. Tá bem? Tranquilo? Ó, esperei aqui 5 minutinhos. Agora eu já vou começar a apresentação aí com vocês. Tá bem? Vamos então, pessoal. Deixa eu ver se compartilhou bonitinho. Show. Já está gravando certinho. Está sendo gravado. Ok. Moçada, então vamos para o nosso aulão de geografia, aulão gratuito aqui do curso do Mago. Tá bom? Esse que vos fala é o Nael, né? Meu nome é Natanael. Aí no cursinho a galera geralmente me chama de Nael.
sou um dos professores de geografia aqui do curso do Mago. Na equipe da geografia, a gente, em 3 professores, né? Somos 3 professores. Tem o professor Galvão, tem o professor Léo e tem eu. Nós somos... E aí a gente trabalha, né, com as turmas do PISM 1, PISM 2, PISM 3, e aí a equipe de geografia é composta por 3. Eu sou um deles. Sou professor há uns 13, 14 anos, né, de cursinhos, colégios, né, enfim. E aí tem alguns anos que eu já estou aí no curso do Mago com a equipe da galera trabalhando com a geografia, né. Então, há alguns anos a gente vai adquirindo essa experiência aí. Nos últimos anos para cá, eu tenho ficado mais responsável justamente pelo PISM 3, né. Então, assim, acaba que a gente vai pegando a manha da coisa, né? A gente vai pegando a recorrência, aquilo que vai aparecendo mais. Essa temática que eu vou trabalhar com vocês aqui, ela é uma temática muito recorrente no PISM 3. Nesses últimos anos, a gente vem observando, analisando as provas anteriores e sempre vai ter algo relacionado, tá bom? Então, precisão, né? Meu nome é Nael, fiquem à vontade aí, aproveitem a aula ao máximo, vamos trocando ideia, pode tirar dúvida, fica à vontade, tá? Só algumas informações aqui do curso, né? Do curso do Mago, maior pré-PISM do Brasil, o único que faz projeções das questões, recorde em aprovação, no último PISM, 445 aprovados, isso aqui é algo absurdo, imenso, vocês sabem disso. 45% dos alunos que foram aprovados ano passado em medicina foram nossos alunos. Isso é um absurdo também, galera. 45% dos aprovados em medicina na UFJF fizeram curso com a gente. 20% dos aprovados no último PISM passaram pela nossa equipe, independente do curso, independente do campus. 20% dos aprovados na UFJF no último ano foram alunos aqui com a gente, né? E tomara que vocês estejam nos próximos aprovados. Colocar as fotinhas de vocês aqui também, ó. Ah, que bacana. Então não dá para colocar todo mundo aqui não, que é gente demais, né, gente? Só no último ano, 445. Não vai caber a fotinha de todo mundo aqui não. Mas é muita gente, tá? Então, assim, a gente tem conseguido ajudar muita gente a alcançar esse sonho, né? Essa fotozinha aqui, ela representa muita coisa, representa muita dedicação, representa muito sonho, representa muito empenho, né? E vocês merecem, vocês vão passar por isso já já, eu tenho certeza, né? Só pelo fato de domingão de manhã vocês estarem dispostos a estar acompanhando uma aula aí, cara, é a questão da dedicação, né? E quem planta, colhe, e quem colhe, colhe aquilo que planta. Vocês estão plantando dedicação, vocês vão colher aprovação. Não é isso? Enfim, depois dessa apresentação inicial aqui, isso aqui é importante também. Para vocês conseguirem finalizar essa revisão sobre esse tema que eu vou falar daqui a pouco, é sempre bacana fazer exercício. Vocês vão ver que ao longo da aula aqui eu vou fazer alguns exercícios com vocês, que é muito interessante, galera, a gente alinhar o teórico com como que aquilo pode aparecer para mim, lá na hora da prova, lá na hora de fazer a questão. Isso é fundamental. Então, vocês já estão ligados aí ao longo das aulas gratuitas, né, dos aulões gratuitos. Ao longo dessa aula, você tira um print, né, e posta lá no Instagram, nos stories, e tem que marcar o perfil do cursinho, que é esse perfil que está aqui, gente, ó. Tem que marcar esse arroba aqui, ó. Arroba Mago do PISM. Marca esse arroba, que é o perfil do cursinho. Que mais tarde o pessoal vai encaminhar uma lista de exercício. Eu preparei uma lista sinistra, cara. Muito top mesmo. Muito top. Eu acho que são de 15 a 20 exercícios, não me falha a memória agora, mas a lista está muito bacana para revisar essa temática que eu vou começar com vocês daqui a pouquinho. Então, ao longo da aula aí, tira um printzinho da tela, vai lá nos seus stories, publica lá, né, a aula, marca Mago do PISM, que mais tarde o pessoal da equipe vai encaminhar essa lista para vocês, tá certo? Essa lista direcionada, vocês vão ver direitinho na hora que vocês estiverem fazendo a lista, como que vai casar com as informações que a gente vai estar trabalhando a partir de agora. Então não perde essa oportunidade não. Galera, não existe estudar para vestibular, estudar para nada, sem fazer exercício. Não existe, não existe. Você tem que
observar como que aquela temática ela pode ser cobrada de vocês. E isso é algo muito importante na prova de geografia. Na prova de geografia, em todas as disciplinas, na verdade, mas como eu trabalho, obviamente, com a geografia, eu vejo que isso é escancarado. Às vezes eu noto o pessoal muito ansioso por, pô, Natanael, aquele conceito lá eu não lembro, sabe? Aquela questão da decoreba. Gente, isso aí era como na época dos nossos avós, dos nossos pais. Na minha época também, gente. Na minha época, né? Eu não sou muito jovem, não, mas eu também não sou tão novo. Eu não sou muito velho, mas eu também não sou muito novo. Eu me classifico como semi-novo, né? Tô quase fazendo 34, tô com 33, faço 34, inclusive, domingo que vem. Domingo que vem faço 34 anos. Mas na minha época, muitos vestibulares cobravam isso, cara. Era muita decoreba, era algo muito específico. Ô, gente, cara, nos últimos anos, na verdade, nos últimos 15 anos para cá, vou falar das ciências humanas, tá? Muito, são poucas as questões nesse sentido de algo muito específico. Nas humanas está exigindo muito de vocês é visão de mundo, cara. É usar o conhecimento que vocês sabem, articular esses conhecimentos e conseguir interpretar uma situação. Não é decorar a capital da Tunísia, galera. É você conseguir usar o conhecimento que você tem, articular essas informações e chegar numa conclusão. É senso crítico, galera. É senso crítico. O PISME deixa isso muito evidente. O PISME ele beneficia, de certa forma, aquele aluno que tem senso crítico. Aquele aluno, aquele estudante que sabe o que está acontecendo no mundo, que sabe como as coisas funcionam. Não é aquele robô que decora tudo. Quem manda bem pra caramba, geralmente em PISME, é quem é articulado, é quem consegue articular, conectar os conhecimentos, refletir e chegar numa conclusão. Não aquele robô que decora tudo, aquela enciclopédia, aquele atlas, sabe? O PISME é um vestibular que valoriza muito o senso crítico de vocês. Vocês conseguem ver isso pelas questões. Vai te colocar lá uma situação para você refletir, concluir e chegar na resposta certa. Então, é nesse sentido, cara. É nesse sentido. E como que eu consigo apurar meu senso crítico? Aliando teoria com prática. A teoria, que eu vou estar falando com vocês daqui a pouco, a gente vai fazer alguns exercícios também, e a prática é fazer lista. Faz exercício. Você tem que conhecer a prova que você vai fazer, hein, gente? Você tem que fazer questões anteriores, tem que fazer lista. Porque assim você vai notar as imensas possibilidades que aquele conteúdo pode estar sendo cobrado de você. Tá ok? Então, voltando para cá. Gente, ao longo da aula, tira um printzinho, publica lá nos stories do Instagram, marca Mago do PISME, que vai chegar uma lista sinistra para vocês estudarem. Tá ok? Beleza? O tema da aula, ó, quem quiser tirar o print, ó, pode tirar o print de cria. Aí agora, tema da aula, globalização, quem já quiser tirar o print, ó, aquela pose de jogador, pode tirar o print aí. Tirou o print, beleza. Depois é só publicar para vocês receberem a listinha. Show? A aula de hoje é globalização, gente. Isso aqui não cai em PISME 3, não. Isso aqui despenca. Sabe por quê? Galera, esse tema aqui, ele é um tema muito amplo, moçada. Globalização envolve coisa demais, cara. Globalização pode ser associada a aspectos históricos, políticos, culturais, econômicos, sociais, ambientais. É meio que um tema coringa. A globalização, ela se articula com várias outras temáticas, velho. Ela se articula com várias outras temáticas. Então, por isso que é meio que um tema coringa. Aparecem questões lá relacionadas à economia de um mundo globalizado, as contradições sociais que vivemos no mundo globalizado, relacionado a aspectos ambientais, econômicos, políticos, geopolíticos. Globalização, poxa. Globalização. Esse tema, é só dar uma lida lá, quem já leu o conteúdo programático, vai ler essa palavra aqui sendo repetida, vai ver que essa palavra aqui vai ser repetida várias vezes, cara. É globalização, globalização, globalização. Então, sim, cara, galera, cai com muita frequência. Então, tanto é
Tanto é que é um tema frequente que eu resolvi trazer como tema central da nossa aula de hoje. Globalização e vários dos seus desdobramentos. Tá certo? Vamos lá, então, ó. Uma definição para vocês, entre várias possíveis. Globalização é o processo de integração mundial, de conexão, de contato, intensificada nas últimas décadas. No pós-Guerra Fria, né, principalmente na esfera econômica, tendo como base a liberalização das economias dos países. Então, a globalização, ela se intensifica. Sim, o material vai ser postado no grupo depois, gente. Vou gerar um PDF e vou mandar para o grupo depois, para vocês, com as anotações, com tudo bonitinho, tá, Maria? Fique tranquila. Pessoal, principalmente após o fim da Guerra Fria, de nada, as anotações também vão, tá? A globalização, ela também é vista como a atual fase do capitalismo. Após a Guerra Fria, capitalismo, né, como uma lógica socioeconômica predominante, a globalização ganhou esse caráter de representar a nova fase de desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo ele vem se desenvolvendo ao longo de várias fases, desde as grandes navegações, o capitalismo colonial, capitalismo industrial, capitalismo monopolista financeiro. A fase atual é o capitalismo globalizado. É o capitalismo globalizado. Isso vai se intensificar após ali a década de 90, devido a, pessoal, avanços muito significativos em sistema de transporte, sistema de comunicação. A gente vê a globalização refletida ao longo do nosso dia a dia. Tudo isso aqui está relacionado com globalização, pessoal. Ó. Economia relacionada à globalização, política, questão cultural, isso é visível, é óbvio, e ambiental, tá? Ô, Isabela, em geografia, não. Essa questão ideológica, capitalismo, Isabela, capitalismo, socialismo, pode entrar na parte de geopolítica, tá bem? Então, assim, aquele embate entre os blocos capitalista e socialista no contexto da Guerra Fria, Guerra Fria é matéria de PISM 3 também, que entra em geopolítica, né? Geopolítica é um outro tema que cai muito em PISM 3, tá? Mas essas fases, assim, em geografia não costuma aparecer, não. Só se aparecer em história. Mas aí eu não faço ideia, gente, se é matéria de história, não, tá? Tem que ler o conteúdo programático lá. Tá certo? Beleza? Show de nada. Tamo junto. Qualquer dúvida vai mandando aí, igual as meninas, gente. Tranquilo? Então, esse mundo globalizado, contemporâneo, esse capitalismo globalizado, ele vai estar relacionado com vários aspectos, com várias questões. A gente vai ir apurando ao longo dessa aula. Tá certo? O fato é que a globalização revolucionou o estilo de vida. Revolucionou as práticas econômicas, as questões culturais, as questões ambientais, as questões comerciais. Um exemplo claro disso, não tem exemplo melhor do que esse momento aqui agora, esse momento nosso, poxa. Vocês estão em uma aula de pré-vestibular dentro da sua casa, eu estou dando uma aula de pré-PISM 3, um aulão da minha casa também, cara. Na hora que acabar a aula aqui, a gente desliga os dispositivos e vai fazer alguma coisa, vai trocar uma ideia com a família, vai almoçar, não, vai ser cedo para almoçar ainda, né? Ou tem mais aula daqui a pouco para vocês também? Essa conexão, essa interatividade, cara, essa conectividade aqui, essa internet, sabe? Usando uma plataforma para aula remota, você está
estudando remotamente, eu estou trabalhando remotamente. Gente, isso é muito recente, galera. Isso é muito recente. Isso é tem mais. Isso é um dos reflexos do mundo globalizado. Esse fluxo de informação aqui, ó, esse fluxo de informação facilitado, cara. A gente se informa de uma maneira muito diferente do que os nossos pais, do que os nossos avós. Vocês estudam de uma maneira muito diferente do que eu estudei. Poxa, na minha época de vestibular não existia curso online, galera. Quase ninguém tinha acesso à internet, poxa. A internet é um grande marco da globalização. A conectividade, a interatividade é um marco da globalização. A globalização, ela trouxe um pacote, moçada, de evolução tecnológica sinistra que revolucionou o nosso estilo de vida, cara. Trouxe muita coisa boa, bacana? Trouxe. Aí é a crítica social também. É a visão de mundo, é o senso crítico. A globalização, ela trouxe só características positivas? Não. A gente vai falar disso mais pra frente. Tem as contradições, cara. Não é todo mundo que usufrui das facilidades trazidas e produzidas por um mundo globalizado. Não é todo mundo que vai usufruir, não, moçada. A globalização, ela também exclui muita gente. Só que o discurso do mundo globalizado é que ele agrega todo mundo, é que ele abraça todo mundo. Não. Um exemplo claro. Essa nossa aula, esse momento aqui agora. Vocês acham que mundo afora, todo jovem da idade de vocês, em torno de 17, 18 anos, tem a infraestrutura necessária para fazer um curso online, para participar de uma aula online igual vocês estão participando agora? Vocês acham que no mundo afora todo mundo tem acesso à eletricidade, tem acesso a computador, tablet, celular, energia elétrica? Tem não, galera. Tem não. Por mais que o discurso do mundo globalizado seja, nossa, olha quanta tecnologia, olha quanta interatividade, quanta conectividade, olha quantos aspectos positivos que a globalização trouxe. E, de fato, a globalização produziu uma série de regalias para a gente, né? Internet, rede social, poxa, jogar um joguinho online ali com os amigos, olha que beleza, cara, olha que maravilha. Se eu tenho alguma coisa, alguma dúvida, ô gente, é 2 palitos, rapidão aqui, ó. A gente vem aqui, ó, dá um Google aqui no celular, no computador e resolve o problema, cara. Rapidão. A globalização, ela trouxe isso, e o discurso dela é isso, né? Olha como que tornou mais fácil a interação, a informação devido a essa conectividade. Só que, do outro lado da moeda, há um mar de contradições, gente. Há muita gente sendo excluída, tá certo? Isso entra na parte social, a crítica social que se faz à globalização. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês, tá bem? Tranquilo? Pessoal, globalização, características. Ó, os grandes pilares aí do mundo globalizado, os grandes pilares, recurso financeiro, tecnológico, investimento pesado em ciência e tecnologia. Aqui, ó. Por exemplo, em um cenário de mundo globalizado, algo que ganha um destaque muito expressivo são os tecnopolos. Tecnopolos, pessoal, são centro de desenvolvimento de tecnologia, sabe? Não é uma fábrica, gente. Um tecnopolo não é uma fábrica, é um centro de pesquisa para desenvolver tecnologia que vai estar presente nos próximos anos. Computador, tablet, celular, carro, moto, geladeira, micro-ondas, avião, sabe?
muitas empresas investem pesadamente em inovação tecnológica. A globalização, ela foca muito em desenvolvimento tecnológico. Vocês conseguem observar isso claramente, cara? Aquilo que é mais moderno e mais sofisticado hoje, daqui a alguns meses, já é ultrapassado. Já tem um novo lançamento. Isso serve para tudo, cara. Aquilo que é tendência, aquilo que é visto como o auge do desenvolvimento tecnológico, se torna ultrapassado com a velocidade cada vez maior. Por quê? A todo momento, lá nos tecnopolos estadunidenses, japoneses, sul-coreanos, franceses, italianos, novas tecnologias estão sendo produzidas. E à medida que novas tecnologias vão sendo colocadas no mercado, moçada, aquilo que já existe vai parecendo ser ultrapassado com uma frequência cada vez maior. E isso está tudo conectado. Por quê? A globalização também tem como uma característica gigantesca a sociedade de consumo. Aliando isso com isso, nós temos um sistema altamente lucrativo. Lembrando que a globalização é a atual fase do desenvolvimento do capitalismo. Então é aquilo, cara, é produzir capital, é lucratividade. Grandes multinacionais investem pesadamente em ciência e tecnologia, produz novos produtos e incentiva o consumismo da população. Incentiva o nosso consumo desenfreado. Ô, gente, uma marca da globalização nas nossas vidas é marketing, é propaganda, a todo momento. Você vai ver um vídeo no YouTube, tá vendo um vídeo lá bacana, um documentário, alguma coisa que você goste, não é propaganda a todo momento, a gente não é bombardeado por aquelas informações a todo momento, é para te vender algo, é para você consumir algo. A globalização, ela cria necessidade, muitas vezes falsas necessidades. Você nem precisa daquilo. Você nem precisa daquilo, galera. Daquele produto. Mas você fica vendo ali, cara, e você fica, que legal, cara. Se eu tiver grana, eu vou comprar. Você nem precisava. Só que você vai e coloca ali no carrinho da Shopee, né? Quando aparecer uma graninha, você vai lá e compra. Esse sistema é muito eficaz, cara. Os algoritmos da internet, gente, os algoritmos da internet estão associados a isso aqui, ué. Como assim, Natanael? Vocês já pesquisaram algo, com certeza já pesquisaram algo por curiosidade. Foram lá no Google e pesquisaram, sei lá, o preço de um tênis, por exemplo. E depois, lá no YouTube ou nas suas redes sociais, as propagandas eram sobre aquele tênis. Você já deve ter notado isso. Você já deve ter notado isso, com certeza. São os algoritmos, cara. Os algoritmos da internet, eles vão influenciar tudo aquilo que aparece para a gente nas redes. Se eu pesquisei um determinado produto, o algoritmo entende que eu tenho um certo interesse por aquele produto, sabe? Então, nas próximas vezes que eu estiver navegando na internet, a propaganda que tiver vai ser me incentivando a comprar aquele produto. Tá tudo relacionado a esse mundo globalizado, galera. A produção, a tecnologia, os algoritmos. Pois é, Diegão, gente, é sinistro, cara. É sinistro. Tipo, isso é muito eficiente, cara. Eu acho que todo mundo já viu isso acontecer. Por curiosidade, você pesquisa algo e aí as próximas propagandas nos próximos dias só vai ser aquilo ali, cara. E inclusive é quando alguém pesquisa algo no seu celular, né? Um produto que você nem quer, você nem tem interesse e só fica aparecendo aquilo, cara. Teve uma situação que a minha esposa estava com o celular dela carregando. Olha lá, ô Xandão, é só Mago do Pisme que aparece. Vamos usar os algoritmos ao nosso favor, meu irmão. Tá certo. Ô, gente, minha esposa
minha esposa teve uma situação que ela estava com o celular dela carregando. Aí ela pegou o meu celular para pesquisar um negócio de maquiagem, gente, que eu não entendo, não. Meninas, não entendo. Mas minha esposa pesquisou aquele negócio. Para mostrar para a prima dela, a gente estava no aniversário, o celular dela tá carregando, ela me presta o celular aqui para pesquisar um negócio. Pesquisou. Ô, gente, eu fiquei 15 dias assistindo propaganda de maquiagem, gente, e eu não sei diferenciar uma sombra de um batom. É o danado algoritmo, faz parte desse processo, é para induzir o nosso consumo. E, por exemplo, galera, show de bola. Acabei de trocar meu celular. Comprei o celular mais top. Tranquilo? Daí, alguns meses, já tem um novo lançamento. Então, aquilo que eu tinha já não é o mais top. Com o passar do tempo, a própria população já vai olhando para aquilo que possui e vai achando, nossa, que obsoleto, tá antigo, vou trocar. E compra de novo, velho. Se o seu produto não estragar cada vez mais rapidamente, que aí já entra a obsolescência programada, aqui, ó, tá associado a isso aqui também, ó. Obsolescência programada, para incentivar o consumismo. O que é isso? Galera, os nossos produtos durarem cada vez menos, velho. Os nossos produtos durarem cada vez menos. Estragarem mais rápido. Dentro desses tecnopolos, são feitos testes para saber o quanto que esse produto vai durar. Tem teste que faz, galera, com seu celular, tipo esse botãozinho de iniciar que tem aqui do lado, ó. Quantas clicadas que esse botão aqui vai durar, pô? Porque é feito para estragar. Não é feito para durar a vida inteira, porque você tem que comprar de novo. Eu tenho que comprar de novo. O capital tem que girar. Então, eu tive que trocar de celular recentemente, galera, sem querer, velho. Não queria trocar. Meu celular tava bom, cara. Só que eu já tava com ele há 4 anos. Só que era um celular bom. E aí, gente, adivinha? Ele começou a apresentar um problema crônico. Desligar sozinho, reiniciar sozinho. Então, beleza, eu tava usando o celular e ele reiniciava sozinho. Do nada. Aí eu levei no conserto, o cara falou, não compensa você consertar. Porque se eu for consertar, vai ficar caro e corre o risco de perder o celular. É um exemplo disso, galera. É obsolescência programada. Mesmo sem querer, muitas vezes a gente é obrigado a consumir. Porque o celular, para mim, é uma ferramenta de trabalho. Eu não posso ficar sem celular. Pô, meu celular tava bonzão, cara, mas começou a reiniciar sozinho. É obsolescência programada. Durou 4 anos. A empresa que fabrica aquele celular. E aí, Santanael, você quer ficar 10 anos com o mesmo celular? Você é louco, não compensa. Para mim, compensa. Para a empresa, não. Então, todas essas características que envolvem o nosso dia a dia, cara, é mundo globalizado, poxa. É mundo globalizado. Ciência, tecnologia, uma sociedade altamente consumista, nós sermos induzidos a todo momento a consumir algo. Vocês já viram alguma propaganda de produto que fala assim, nossa, cara, sua pele tá bonita, seu cabelo tá legal, seu carro é da hora? Não, velho. É só esculhambando a gente. Pô, Natanael, seu cabelo tá zoado. Compre shampoo aqui do Cristiano Ronaldo. Pô, Natanael, sua pele tá ressecada. Compre esse creme. Ô, Natanael, seu celular tá zoado. Você tem que comprar um celular novo. Então, assim, a globalização, por meio do marketing, da propaganda, cria necessidades na gente. E isso promove uma sociedade consumista que é insustentável. E aí já vem agravando os problemas ambientais. Aqui, ó. A gente pode associar aqui, ó. Aqui, ó. Agravamento dos problemas ambientais. Porque essa sociedade consumista, ela é insustentável, galera. A gente consome cada vez mais, a produção demanda mais recurso, aí é mais desmatamento, é mais mineração, é mais poluição, e o consumismo faz com que a gente substitua aquilo que a gente tem mais rapidamente. Então a gente produz cada vez mais descarte, galera, o absurdo que a gente produz de lixo. E muitas vezes esse rejeito, esse lixo, não tem um destino correto. E aí aumenta a poluição da água, a poluição do ar, a poluição do solo, e por aí vai, né?
Outra característica que eu vou falar para vocês daqui a pouco, formação de bloco econômico. Bloco econômico é característica de globalização. Vai ter um tópico só para isso daqui a pouco. Mundialização do sistema financeiro, por exemplo, galera, sistema bancário, bolsa de valores, tudo isso está relacionado à globalização. O fato de você fazer ou receber um Pix aí no seu aplicativo de banco é globalização econômica, É loucura, galera. Quase ninguém tem dinheiro no bolso mais não, gente. Quase ninguém tem dinheiro no bolso mais não. A não ser os nossos avós, né? Os nossos avós. Meu avô, gente, meu avô, ele tá por fora desse mundo globalizado aí. Meu avô anda com dinheiro no bolso. Meu avô não coloca dinheiro no banco, não, que fala que o banco vai roubar o dinheiro dele. Então ele não usa Pix, não. E fala que nós vamos levar golpe. Exaltação do livre mercado, né, da livre concorrência, é o neoliberalismo econômico, ou seja, o Estado tem que intervir o mínimo possível na economia, são as empresas, a livre concorrência que vai controlar o mercado, controlar a oferta, a demanda, vai controlar os preços. Uma outra característica aí marcante é o inglês, como o idioma mundo. Aqui, outra coisa que eu esqueci de falar, mas lembrei, ó. Aqui, ó. Essa mundialização do sistema financeiro. O dólar, galera. O dólar estadunidense, o padrão dólar para o comércio internacional. O inglês se torna o idioma mundo, né? Então, enfim, o inglês ele abre portas, né? E muita questão do inglês aqui, do dólar, é pela influência estadunidense. O país mais influente nesse mundo globalizado, pessoal, são os Estados Unidos. São os Estados Unidos. Eles têm uma influência econômica, política, financeira, cultural gigantesca, cara. Cultural gigantesca. Então, assim, vários produtos que nós consumimos são de origem de empresas estadunidenses, né? Então, muitas vezes o estilo de se vestir, o estilo de música, a programação, né, que a gente acompanha na TV, são de grandes corporações estadunidenses. Então, eles têm uma influência cultural muito grande, além de serem, do ponto de vista geopolítico, né, uma potência econômica, militar, que influencia política, economia, cultura no mundo todo. Outra característica é a atuação das transnacionais, das multinacionais. Pessoal, globalização é o palco para a atuação das transnacionais, das multinacionais, aquelas empresas gigantescas, que elas têm a sede, sabe, a matriz em um país específico, só que elas estão produzindo e distribuindo seus produtos no mundo inteiro. É uma produção descentralizada. A matriz, a sede, está num país específico, geralmente um país desenvolvido, repleto de tecnopolos, centros de desenvolvimento de tecnologia. Só que, por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos falar aqui vamos falar da Apple, vamos falar do quem tem iPhone aí, quem tem iPhone, ou quem tem algum produto da Apple, né, um MacBook, sei lá. Você acha que necessariamente, pelo fato da Apple ser uma empresa estadunidense, você acha que o seu celular, você acha que todo o celular da Apple, ele vai ser fabricado nos Estados Unidos? E aí, galera, o que vocês acham? Necessariamente o celular da Apple foi fabricado nos Estados Unidos? Necessariamente o meu notebook aqui, gente, ó, meu notebook aqui é Samsung. A Samsung é uma
multinacional sul-coreana. Você acha que o meu notebook Samsung, ele veio lá da Coreia do Sul? Veio não, galera. Veio não. Ó, a Samsung produz aqui no Brasil. A Apple produz aqui no Brasil. Sabe? A Toyota, a Volkswagen, a General Motors, né? A Chevrolet. Tem a Hyundai, a Kia, a Honda, Yamaha. São multinacionais estrangeiras que atuam aqui, ó. Mas a sede delas estão lá nos seus países de origem. A sede da Apple está nos Estados Unidos. A sede da Samsung está lá na Coreia do Sul. A sede da Honda, da Toyota, da Yamaha, está lá no Japão, pô. Só que essas empresas têm fábricas no mundo inteiro para ampliar a sua atuação. Tranquilo? Você vai ligar aqui, ó. Vou ligar meu computador. Quando eu comprei ele, né? A caixinha dele estava escrito lá, ó, Samsung, produzido no Polo Industrial de Manaus. Produzido na Zona Franca de Manaus. Ó. Isso que é a produção descentralizada, a atuação dessas multinacionais. A sede está lá nos países desenvolvidos, mas a produção, galera, migrou para onde os custos são menores. A produção hoje se concentra na América Latina, na Ásia. Vocês não notaram isso ainda não, galera? Por exemplo, um tênis novo que você compra, uma camisa nova, alguma coisa, ou made in Indonésia, made in Tailândia, made in Filipinas. Uma curiosidade que eu descobri falando sobre transnacional, na verdade foi um exercício que eu fiz. Ô, gente, vocês sabiam que, agora vocês vão ficar curiosos, aí vocês vão olhar depois. Vocês sabiam que a Nike é uma multinacional estadunidense. Todo mundo conhece a Nike. É estadunidense. Vocês sabiam, gente, que a Nike não fabrica nenhum tênis nos Estados Unidos hoje em dia? Não tem uma fábrica da Nike nos Estados Unidos. E a Nike é estadunidense. A matriz tá lá, galera. Só que a produção tá na América Latina, a produção tá em país africano, tá em país asiático, porque a mão de obra é mais barata, sabe? A mão de obra é mais barata. Os custos de produção são menores, leis ambientais são mais frágeis. Então, um exemplo da atuação das empresas multinacionais, das transnacionais, é essa descentralização da produção. Ou seja, gente, não é porque seu celular é Samsung que ele foi fabricado na Coreia do Sul, não. Não é porque você tem um produto Apple que ele foi fabricado nos Estados Unidos. Lá foi desenvolvida a tecnologia, mas a montagem, a fabricação hoje em dia, galera, se concentra na América Latina, na África e principalmente na Ásia, tá bom? E aí, Robertinha, bom dia, querida, seja bem-vinda. Ô, Marisa, esse exemplo é clássico. Galera, olha o que a Marisa mandou no chat, ó. O celular dela, o iPhone dela, tá lá, ó. Design na Califórnia, mas a produção foi na China. O Marisa, olha que interessante. Lá na Califórnia, você falou aí, ó, a gente tem o maior tecnopolo do mundo, querida. É o famoso Silicon Valley, o Vale do Silício. É o maior tecnopolo do mundo. A sede da Apple, gente, tá aqui. A sede da Microsoft tá aqui. Agora juntou tudo, né, gente? A do Zuckerberg, que juntou WhatsApp, Instagram, é Meta, não é? É Meta. A sede da Meta também está lá no Vale do Silício. E, além disso, multinacionais de outros países também têm centro de pesquisa lá. É para vocês verem que o desenvolvimento tecnológico ele continua concentrado em país desenvolvido, que concentra os tecnopolos. Tá bem? Só que a produção está descentralizada, galera. A produção foi levada para a América Latina, foi levada para a África, foi levada para a Ásia. Porque pensa bem, pensa comigo. Vou usar o meu exemplo aqui.
o meu computador que eu estou usando aqui para dar para vocês, o meu tablet que eu estou usando aqui para acompanhar o chat de vocês, para trocar ideia com vocês. Os dois são Samsung, certo? O CEO lá da Samsung, ele notou o seguinte: eu tenho que montar esse computador e eu tenho que montar esse tablet, beleza? Mas compensa montar, fabricar esse produto lá na Coreia do Sul? Galera, Coreia do Sul é um país extremamente desenvolvido, tá? Sul-coreano altamente qualificado. Como é que é a questão dos salários lá que um sul-coreano cobraria para fabricar esses produtos? Lá na Coreia do Sul, os salários pagos são maiores ou menores do que na América Latina, do que em outros países asiáticos? O que vocês acham? Lá na Coreia do Sul, os salários são mais elevados ou são mais baixos? Compara lá com aqui. Quem ganha mais, galera, em média? Um operário sul-coreano ou um operário brasileiro? Um operário sul-coreano ganha muito mais. E aí o CEO da Samsung, você é louco, não compensa. Vamos produzir o mesmo produto lá no Brasil, pô. Vamos produzir no Brasil, vamos produzir no México, vamos produzir em países africanos. Ali na Ásia mesmo, a própria Samsung produz no Vietnã, produz nas Filipinas, produz na Indonésia, porque o custo de produção é menor e produz o mesmo produto, galera. Produz a mesma coisa gastando menos. O mundo não é globalizado? O mundo é globalizado. O que é produzido aqui é distribuído para o mundo inteiro. O que é produzido pelas multinacionais lá na Ásia chega aqui para a gente. É o comércio internacional. Navios, galera, porta-container. O comércio internacional altamente globalizado. Então, o que foi produzido lá no outro canto do mundo chega a gente. Poxa, galerinha, pô, aposto que esse aplicativo seu da Shopee aí tá lotado de produtinho, cara. O negócio vem lá do outro lado do mundo, gente. Vem lá da China e chega aqui, cara. O tal do Made in China tá para todo lado, tá? Aqui, confesso para vocês, Robertinha, eu deixei o consumismo me vencer. Teve o tal do 11 do 11 da Shopee, galera, que eu tava namorando, e aí os algoritmos, né? Os algoritmos bombardeando ali, ó. Eu não resisti não, gente. Eu comprei um projetor, galera. Eu comprei um projetor lá na Shopee, na promoção do 11 do 11. Vou projetar na parede agora, igual um cinema. Nas férias, vou projetar meu Xbox. Eu vou jogar na parede, poucas ideias. Aqui, ô, gente, o negócio veio lá do outro lado do mundo, cara. O negócio veio lá do outro lado do mundo. Eu comprei. Pera aí, deixa eu mostrar para vocês. Pera aí. Oi, gente. Aí, ó, é globalização. Eu comprei um projetor, velho, ó, do nada. Aí, ó, comprei um projetor agora. Vou ver filme na parede, igual cinema, filho. Ô, galera, é globalização, poxa. É globalização comercial, é globalização financeira, né? E aí, já os algoritmos estavam bombardeando ali, né? As propagandas. E aí eu me rendi e eu me dei de presente de aniversário, tá? Ô, Robertinha, é bom, menina? Isso aqui eu paguei R$ 149, gente. Foi o menor preço que eu achei. E aí, você divide no cartão, né? A globalização financeira. Inclusive, eu tenho o link. Quem quiser, me pede que eu mando para vocês depois. Se vocês quiserem, o Robertinho, me pede lá no WhatsApp, que eu te mando o link. Você compra no 12 do 12. Tá bom? Ou com o quartozinho com a luz apagada, a galera fica igual cinema, família. Fica bom demais. Aqui, é globalização, é. É globalização, cara. O negócio foi fabricado lá no outro canto do mundo, tá aqui na minha casa, velho. No interior de Minas Gerais, velho. Então, as multinacionais do mundo inteiro sabem o seguinte, sabem disso, cara. Reduzir custo de produção. É trazer a produção para a América Latina, trazer a fabricação para o país africano, levar lá para o país asiático, porque reduz o custo de produção e aumenta a lucratividade, tá bem? Deixa eu ver aqui o chat. Deixa eu ver o chat.
Ah, bacana. Ô, Marisa, então você comprou lá? Agora que eu tô entendendo aqui, Marisa. Você comprou lá nos Estados Unidos e o produto foi fabricado na China. São aí, ó, as características do mundo globalizado. Show de bola. Deixa eu ver aqui, beleza. Deixa eu ver o que a Luísa mandou pra gente, ó. Os termos mais atuais. Ô, ô Luísa, então, esse termo para a gente enquadrar o grau de desenvolvimento econômico de cada país, o mais utilizado, né, hoje em dia, é aquela classificação de país desenvolvido e em desenvolvimento, tá? Então, assim, os países desenvolvidos são as potências econômicas, né, da Europa Ocidental, os Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia do Sul, entre alguns outros. A maioria dos países se enquadram como países em desenvolvimento, ok? Então, é que no passado, Luísa, é como que as coisas mudam, né? No passado, lá na época da Guerra Fria, ô Luísa, era país de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Aí depois virou país desenvolvido e subdesenvolvido. E aí, nos últimos 15 anos para cá, os termos mais utilizados são países desenvolvidos e em desenvolvimento. Todos aqueles que não são desenvolvidos, tipo o Brasil é um país em desenvolvimento. E aí, Luísa, dentre os em desenvolvimento, tem aqueles que se desenvolvem um pouco mais, que nós chamamos de emergentes. O Brasil é um país em desenvolvimento classificado como emergente. Todo país emergente é em desenvolvimento, tá certo? Só que apresenta um resultado de crescimento muito elevado se comparado aos outros países em desenvolvimento. Os países do BRICS, por exemplo, são países em desenvolvimento, são países emergentes. Tá ok? Beleza? Ô, galera, olha só que interessante, que agora que eu entendi por completo o exemplo da Marisa. Ô, gente, a Marisa foi. Me corrija se eu estiver errado, tá, Marisa? Me corrija se eu estiver errado. Mas eu entendi o seguinte, gente. A Marisa foi nos Estados Unidos e lá na sede da Apple, ela comprou o iPhone dela. E aí, mesmo comprando lá nos Estados Unidos, ela viu na caixinha que foi produzido na China. É isso mesmo? É isso, né, Marisa? Então, Marisa foi lá nos Estados Unidos, na sede da Apple, comprou o iPhone dela. Foi fabricado na China. Então, a Apple produz na China e abastece o mercado estadunidense, abastece o mercado latino-americano, abastece o mercado europeu, abastece o mercado asiático. É isso aí, cara. Aí, ó. Aí, Luane, seu notebook foi produzido na Zona Franca de Manaus. Ô, Luane, a maioria, galera, a maioria, ó, se você tem uma TV Samsung, LG, TVs de forma geral, computadores, celulares, motocicletas fabricadas aqui no Brasil, vocês vão ver, produzido na Zona Franca de Manaus. Tem multinacional do mundo todo produzindo lá, porque os custos de produção são menores. Aqui, ó, incentivos fiscais, ó. Os países oferecem incentivos fiscais para as multinacionais. O que é um incentivo fiscal? Isenção de imposto, terreno barato, energia barata, água barata. Então, os países da América Latina vão atraindo as multinacionais, os países africanos vão atraindo as multinacionais, os asiáticos vão atraindo as multinacionais, porque gera emprego, né, galera? Gera emprego, gera emprego. Isso é muito visível com empresa do ramo automobilístico, né? Cara, vocês vão ver a frota de veículo que tem no Brasil, gente. Olha só, Volkswagen é alemã, Fiat italiana, GM, né, Chevrolet estadunidense, Honda, Toyota japonesa, Hyundai, Kia sul-coreana.
Então, a frota de veículos que tem no Brasil é de multinacional que produz aqui, pô. É de multinacional que produz aqui, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver o chat aqui rapidão. Ô Maria Eduarda, o que está acontecendo? Porque aí entra na parte de geopolítica que também é importante para vocês. Nós vivemos a nova ordem geopolítica mundial, tá? O Império Estadunidense, que não era ameaçado desde a Guerra Fria, o Império Estadunidense, como o país mais influente do mundo, hoje ele já é ameaçado. Qual que é o país? Vocês têm uma chance. Vocês têm uma chance aí no chat. Qual que é o país que mais ameaça o Império Estadunidense hoje em dia? Vocês têm uma chance. Manda no chat. Adivinha? É a própria China, pô. É a própria China. Tá bom, gente? Então, nesse cenário de mundo globalizado, o Império Estadunidense, ele é ameaçado pelo crescimento da China. A China já é a segunda maior economia do mundo, tem uma produção industrial sinistra que a gente acabou de falar, empresas chinesas investindo muito em ciência e tecnologia, ganhando o mercado no mundo inteiro, de tudo que vocês possam imaginar, roupa, maquiagem, celular, computador, carro, está ganhando o mundo. Além da China ser o segundo país mais populoso do mundo, já pararam para pensar? Que lá tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas? Só a Índia supera? Vocês não podem esquecer que a China é uma potência militar também não, gente. Então, hoje, disparado, a maior pedra no sapato do Império Estadunidense é a China. 2 meses atrás, galera, dois meses atrás, o líder chinês, o presidente chinês Xi Jinping, num desfile militar, ele falou que na nova ordem mundial, no mundo contemporâneo, a China chegou para ser protagonista. Tá bom? Beleza? Show de bola? Tranquilo? Ô Isabela, essa parte aí de Tecnopolo brasileiro entra mais em indústria. E indústria entra mais em PISM 2, tá? Atividade industrial brasileira. Tá bem? Tá bem, Isabela? É mais cara de PISM 2. Show? Ô, gente, de nada, querida, disponha. Deixa eu ver se eu respondi vocês, gente, bonitinho. Deixa eu ver, eu acho que eu respondi todo mundo. Outra característica da globalização. A gente sempre fala, né, que no mundo globalizado a impressão é de que o mundo está encolhendo, o mundo está ficando menor, mas não é literalmente, tá? É para vocês entenderem o seguinte: esse encolhimento do mundo aqui, ó, a globalização traz essa impressão, a impressão que o mundo está encolhendo. Porque eu uso sempre o mesmo exemplo. O pessoal aí que já teve aula de globalização comigo vai lembrar. Pessoal, Cabral, Pedro Álvares Cabral, para sair da Europa e chegar até a costa brasileira, demorou 44 dias. 44 dias daqui para chegar aqui, ó. Mas, pô, era barco à vela, né? Era barco à vela, né? Aí demorou muito. Hoje, cara, se você sai de Portugal para o Brasil ou do Brasil para Portugal, no máximo, velho, no máximo 10 horas de voo. Não é que o mundo ficou menor, literalmente. Não é que ele encurtou, encolheu, literalmente. É que a gente, moçada, a gente vence a distância com mais facilidade. O sistema de transporte hoje é muito mais evoluído do que há 100, 200, 500 anos atrás. O sistema de comunicação facilita esse processo. Então, poxa, a gente está a centenas ou talvez milhares de quilômetros de distância aqui agora, sabe? A gente está vencendo essa barreira, esse obstáculo do espaço, por meio da tecnologia, gente. Por meio da conexão, da conectividade aqui, ó, eu estou aí na sua casa, você está aqui na minha. Então, esse encolhimento do mundo
ocorre devido, encolhimento entre aspas, tá, gente? Não é literal, não, é a impressão. Devido ó, evolução sinistra no sistema de comunicação e de transporte, que a gente tem a impressão de que o mundo está menor, que tudo é muito acessível. Que aí, cara, olha como que se torna fácil, olha como que se torna fácil Natanael comprar uma bugiganguinha que saiu lá da China, velho, ao mundo pequenininho, ó, saiu lá da China, e eu comprei minha bugiganga, cara. Vocês acham, galera, que na época dos nossos pais, dos nossos avós, tinha essa facilidade comercial para a gente ter contato com produtos que viessem de países bem distantes? É nunca. Olha como que o mundo parece pequeno. Eu entro num aplicativo aqui, pago no cartão, ok, é só esperar. Daí, alguns dias, o negócio chega na porta da minha casa. Nem sempre foi assim. Agora é, porque, poxa, sistema de comunicação, eu entro no aplicativo conectado à internet, pago, faço o pedido, sistema de transporte, traz o pedido, deixa na porta da minha casa. Olha que loucura. É essa sensação, né, de que o mundo está menor. Tá bem? Deixa eu ver aqui. Ô, Alice, modelo de produção é PISM 2, atividade industrial, tá? E aí, outra coisa, padronização. Tava quase esquecendo, gente. Padronização cultural. Tá aqui, ó. Tá aqui, gente, ó. Ó, a globalização, ela tem essa tendência, tá? A globalização, moçada, ela tem essa tendência de trocar a diversidade pela padronização. Por quê? Há uma cultura globalizada, influenciada pelas grandes potências, Estados Unidos, país da União Europeia, Japão, Coreia do Sul, e essas tendências vão sendo disseminadas na mídia, no marketing, na propaganda, no cinema. São tendências, cara, de como se vestir, do que escutar, do que assistir, de quais referências, termos como ídolos, por exemplo, está no marketing, está na propaganda, está no cinema. E isso vai padronizando a cultura mundial. Chega num ponto em que a gente está se vestindo muito igual, está comendo os mesmos produtos, está jogando os mesmos jogos, está assistindo os mesmos filmes, assistindo as mesmas séries. É uma tendência da globalização e é uma crítica que se faz. Sabe? A globalização, ela tende a deixar de lado a diversidade e produzir uma massa padronizada, que escuta as mesmas coisas, assiste as mesmas coisas, tem os mesmos gostos musicais, se alimenta das mesmas coisas, se veste muito similar, fica todo mundo muito padronizadinho, sabe? Tranquilo? Show de bola? Eu dou até como exemplo, cara, na minha adolescência, que a Adidas, vocês conhecem a Adidas? A Adidas lançou um conjunto de agasalho, galera. Era uma jaquetinha e uma calça, sabe? Ou virou febre, virou febre. Você chegava na escola, na minha escola era escola pública, né, galera? Então a galera geralmente não ia muito de uniforme, não. Você chegava na escola, tava todo mundo igual, galera. Todo mundo com o mesmo agasalho, a mesma calça. Tudo igual, parecia o uniforme da escola. Isso é por volta lá de... Gente, vocês nem eram nascidos. Isso é por volta de 2007. Ou nascido você já era, não sei. Eu não sei. Você deve ser 2007, 2008, né? Deve ser. Isso era por volta de 2007, galera, 2008. Você chegava na escola, tava todo mundo igual, cara. Todo mundo usando a mesma roupa, né? E eu também tinha uma, tá, gente? Mas a minha era falsificada. Obviamente, era muito caro, não tinha dinheiro para comprar que trem, né? Mas eu comprei a falsificada e estava padronizado igual a galera.
E aqui é uma reflexão que a gente pode ter sobre as contradições do mundo globalizado. Que a gente falou aqui de produção industrial, ciência e tecnologia, facilidade em se ter acesso a produtos, sabe? Mas aí vem a questão crítica da coisa. Não é todo mundo que usufrui desse mundo globalizado da mesma forma. Existem vários países à margem. Que quem falou aqui atrás, quer ver? Ó, deixa eu ver aqui no chat rapidão, ó. Foi quem que falou? Deixa eu só ver aqui, ó. Luísa, países à margem, países periféricos. Aqui, ó. Aqui, Luísa. Países periféricos. São países que estão na periferia do sistema. São países que são muito mais influenciados pela globalização do que influenciam no cenário de um mundo globalizado. Quem são os países centrais, gente, de um mundo globalizado? Que comanda a produção, as tendências, a padronização cultural? São países desenvolvidos, cara. Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, França, Reino Unido, Itália. Um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas para falar dessa questão de países centrais e periféricos. Eu não sei, aí vocês me corrijam se eu estiver errado. Não tem, eu acho que não tem 10 anos. Vocês são bem mais jovens, vocês vão poder me corrigir se eu estiver errado. Eu acho que não tem 10 anos. Eu acho que são de 10 anos para cá. O que é, Natanael? Que veio aqui para o Ocidente, que ganhou muita força, cultura sul-coreana. Tipo, as bandas de K-pop, os doramas lá. Na minha visão, eu acho que não tem 10 anos. Eu posso estar errado. Vocês que acompanharam mais, que são mais jovens, vocês podem me corrigir. É de 10 anos para cá. 2020, Maria Eduarda. Aí, ó, 2020. Mas vocês viram que, como chegou com muita força, as bandas K-pop, aqui, ô, gente, eu sou da década de 90, galera. Eu sou de 91. Eu sou de um outro século, eu sou de um outro milênio. Eu chego, gente, eu chego na escola agora, eu chego na escola, lá na. Vou dar aula para ensino fundamental também, né? Que eu tenho meus pequenininhos também, no ensino fundamental. Eles me dão dor de cabeça, mas eu gosto deles, energia boa. Aí, eu vou passar nas carteiras das meninas, assim, para ver tarefa, dar vista, esse negócio todo de professor, né, gente? Eu sou esse tiozão mesmo que dá vista na tarefa. E aí tá cheio de cardzinho de ator sul-coreano, de cantor sul-coreano. Galera, eu não conheço ninguém. Aí elas perguntam para mim assim, ô Natanael, você conhece esse aqui? Aí eu falo, minha filha, eu conheço é Zeca Pagodinho, Natanael conhece é Péricles, Natanael conhece Tiaguinho, Dilcinho Ferrugem, Alexandre Pires. Eu não conheço ninguém, galera. Eu não conheço ninguém. Porque é uma tendência mais recente. É uma tendência que, sei lá, vem de 2020 para cá. Mas não foi só no Brasil. Virou febre no mundo inteiro, poxa. Por quê? A Coreia do Sul tem uma influência muito grande nesse mundo, nessa questão cultural, no mundo globalizado. Japão, Estados Unidos nem se fala. Países europeus. Influencia, galera, gastronomia, influencia cultura, influencia vários aspectos ao longo do nosso cotidiano. São influências que chegam até a gente. Chega através da cultura, por exemplo. Chega através da gastronomia, sabe? Então, assim, eu não cozinho nada. Eu sou muito ruim na cozinha. Assim, eu não morro de fome, mas eu não tenho talento para cozinha, não. Mas eu adoro ver programa culinário, eu adoro ver MasterChef, eu adoro ver aqueles vídeos de restaurante asiático, sabe? O pessoal fazendo e comendo comida asiática, lá na Tailândia, lá na Coreia do Sul. É algo que está sendo muito apreciado, está sendo muito valorizado no Ocidente agora, devido à globalização, cara. Devido à globalização. Essas novas tendências vão sendo colocadas e a gente vai consumindo, né? É muito comum. Teve alguém de Juiz de Fora. Se tem alguém de Juiz de Fora aí, gente,
Teve alguém Juiz de Fora falou para mim, ô Natanael, inclusive, eu estava dando essa aula, né? Aí o pessoal falou assim, inclusive, Natanael, aqui em Juiz de Fora cada vez mais tem lojinha de produto oriental, tipo comida oriental, tipo bala, doce, que só tem lá Japão, Coreia. Aí, Luane, a Luane, olha lá, tá abrindo mesmo, olha lá. Por quê? É globalização, galera. Você assiste o filme, a galera tá consumindo aqueles produtos. A gente não conhece, dá vontade de conhecer. Se eu chegar numa lojinha dessa, eu compro um monte de coisa que eu não conheço, ué. Ah lá, Juiz de Fora abriu a gigante, ó. O Xandão mandou lá para nós, ó. Abriu uma lojinha gigante. Ô, galera, a gente é curioso, poxa. A gente não conhece, cara. Se a gente vê uma lojinha dessa, a gente entra lá dentro e faz um arraso no cartão de crédito. Porque vai chegando no YouTube, vai chegando no filme, vai chegando na série, a gente vai assistindo, tendo contato com esses produtos. Se tiver alguém que oferece, se tiver uma loja voltada para esses produtos, nós vamos consumir, sabe? É globalização, poxa. Isso influencia aspectos culturais, tá? Os países periféricos, eles não são competitivos, suas empresas não conseguem competir com as grandes multinacionais, acontece muito desemprego. A contradição aqui, gente, ó, festa da globalização. Entrada permitida. Bem-vindo ao mundo globalizado. É uma família, né, mais simples, que não tem tanto poder aquisitivo, ao que parece, e aí o segurança fala, pela entrada de serviços. O que isso aqui quer dizer? A globalização está aí, gente, mas não é todo mundo que vai usufruir da mesma maneira. Não é todo mundo que vai ter condição financeira de comprar as bugiganguinhas que a gente compra lá na Shopee. Não é todo mundo que vai ter condição financeira de ter acesso a uma plataforma de streamer para ver os doramas sul-coreanos. Não é todo mundo que vai ter condição financeira de entrar numa lojinha de produto oriental e comprar produtos para experimentar por curiosidade. Sacou? É o outro lado da globalização. É o lado perverso. Tem um geógrafo brasileiro, Milton Santos, ele fala disso. Tem a globalização como uma fábula, sabe? Fábula é aquela historinha, né, infantil, que tem os bichinhos lá, tudo bonitinho. Então, o lado positivo da globalização, o Milton Santos fala, é a globalização como uma fábula. É isso, galera. Muito produto, muita tecnologia, muita comodidade. Ó, coisa boa. Estou trabalhando na minha casa, vocês estão estudando a casa de vocês. Isso é globalização como uma fábula. Só que o Milton Santos fala que a globalização tem uma face perversa, que é a face da desigualdade, da fome, da miséria, do desemprego. Ok? Então, assim, né? Por mais que a globalização tente trazer essa aura de que, nossa, ela abraça todo mundo, abraça não. A globalização, ela exclui muita gente, tá? Você tem que lembrar que tem muito jovem da idade de você, da sua idade, que, tipo, não tem energia elétrica em casa. Como é que vai fazer aula online? É excluído, né? Tem muito trabalhador, né, da minha idade, que não tem os aparatos técnicos aqui, ó, para poder trabalhar online igual eu posso. Então exclui muita gente. Tem que ter essa visão crítica sobre a globalização também, tá, gente? Ô Luísa, acabei de falar e agora que eu vi seu chat, ó. Sim, Luísa. Acabei de falar. A globalização como uma fábula e a globalização perversa do Milton Santos. Cara, isso aparece muito em vestibulares Brasil afora. Porque, Luísa, é o embate, é a contradição. Essa mesma globalização que traz tanta comodidade, tecnologia, vários produtos para a gente, para tornar a nossa vida mais cômoda, é a globalização que também exclui muita gente, que deixa várias pessoas à margem desse processo. Beleza? É a famosa globalização perversa, que Milton Santos fala disso. Tá bem? No seu livro Por uma Outra Globalização. Beleza? Vou ver aqui. Ah lá, gente. A Maria Eduarda, galera, ó. Ela mora em Valadares.
E ela falou que tem 2 semanas que abriu uma loja coreana de produto coreano lá. E aí, gente, poxa, lotou de gente para consumir. Natanael, mas de onde que vem esse interesse? Gente, há anos atrás, a população já está assistindo os doramas que passam os produtos, pô. Já está assistindo os filmes sul-coreanos, que tem aqueles produtos diferentes. Abrir uma loja, poxa, a galera vai matar a curiosidade, velho. A galera vai matar a curiosidade. Vai querer comprar. Vai comprar aqueles doces, aqueles refrigerantes, vai comprar aqueles macarrões diferentes lá, super apimentados, né? Olha lá, a Maria Eduarda falou, foi uma loucura. E aí, gente, meninas, todos vocês, essa loucura, vocês acham que é só aqui no Brasil? Não, galera, isso é pro mundo, poxa. Isso é pro mundo, sabe? Essas novas tendências vão sendo colocadas. Tá certo? Então, esse turbilhão todo, né, esse interesse todo, não é só aqui no Brasil. Em outros países também. Tá bom? Porque a gente tá na periferia, tá? O Brasil, pessoal, ele tá à margem desse processo. A gente tá na periferia. A gente é influenciado. As influências chegam muito forte aqui pra gente. A influência estadunidense, europeia, a influência asiática, sabe? O Brasil não exerce uma influência tão grande nesse mundo globalizado. Mas a gente recebe muitas influências. A influência coreana, da cultura coreana, japonesa, europeia, estadunidense, tá certo? Porque a gente tá aí, ó, a gente tá nessa periferia, tá bem? Tem a questão aqui que a gente discutiu agora há pouco, sabe aquele processo, pessoal, de as multinacionais descentralizando o processo produtivo, levando a produção para países periféricos, levando a produção para a América Latina, levando a produção para a Ásia, levando a produção para a África. É uma característica da nova DIT, Divisão Internacional do Trabalho. As multinacionais, pessoal, as multinacionais, ó, elas estão trazendo a produção para países em desenvolvimento, porque é mais barato produzir aqui, ó. Produz aqui, transporta para cá. É o exemplo, né? É o exemplo de quem? É da Maria? Quer ver? Que a gente estava falando lá do celular, gente. É Maria. A Marisa, desculpa. Marisa de Paula. Aí é o exemplo da Marisa aí, ó. O exemplo da Marisa. Ela foi nos Estados Unidos, comprou o celular dela lá, o Apple dela lá, só que o Apple dela vendido nos Estados Unidos veio da China, foi fabricado lá, sabe? Então é esse cenário, a nova divisão internacional do trabalho. Multinacionais levando suas fábricas para países em desenvolvimento e os produtos voltam para os países desenvolvidos, além de abastecer os países em desenvolvimento, porque a gente consome também. Grande parte do que a Apple produz aqui no Brasil, além de ir para lá, abastece o mercado brasileiro. Grande parte do que a Samsung produz aqui é para abastecer o mercado brasileiro mesmo, sabe? É aquela questão, né, gente? Historicamente, desde a colonização, lá na Divisão Internacional do Trabalho Clássico, ó, saía da colônia, matéria-prima para a metrópole, vinha produto manufaturado da metrópole para a colônia. Não mudou muita coisa, né, gente? Não mudou muita coisa. A gente que está na periferia do sistema, a gente fica com um grau de lucratividade bem menor nesse processo. A multinacional produz aqui, vende aqui, arrecada aqui e fica com a maior parte da lucratividade. Usa a nossa mão de obra barata, usufrui do nosso mercado consumidor, usa a nossa energia, usa os nossos recursos e a arrecadação maior está sendo destinada aos países desenvolvidos. Os Estados Unidos continuam sendo uma potência, a França continua, o Reino Unido, a Itália, Coreia do Sul, Japão, tá certo? Ô, Isabela, a China é classificada como um país em desenvolvimento, emergente, embora seja a segunda maior economia do mundo.
Só que a China ainda não é classificada como um país desenvolvido. É um país emergente, faz parte do BRICS, junto com o Brasil. Tá bem? Tranquilo? Show de bola? Ô, galera, vocês têm aula 10h30, não é isso? De nada, querida, disponha. Eu vou manter essas anotações aqui, que eu vou mandar para vocês. Vocês têm aula 10h30? Não precisa sair, tá, galera? Permanece no link aí, por favor, porque vocês têm aula, eu acho que é de literatura agora. Eu acho que é, não é? Deixa eu ver aqui. Literatura. Não sai do link, pode permanecer, porque deve ser Letícia, não sei quem que é o professor de literatura. O professor de literatura, ele vai entrar aqui, então não precisa sair. Tá? Então pode permanecer. Eu vou gerar o PDF com esse material, vou encaminhar para o grupo de vocês agora, tá bom, gente? Aqui, obrigado pela presença aí, domingo de manhã é pesado, né? Obrigado pela presença mesmo, domingo de manhã, obrigado pela participação aí de vocês. Trouxe um pouquinho aí da globalização, que sempre é um tema muito relevante lá no PISM 3. Espero que vocês façam uma excelente prova. Aí agora já está chegando, né, gente? Início de dezembro. Então, mantenha calma, interprete com muito carinho, tá? Não se preocupe com decorar conceito, gente, tá? Que questões muito específicas no PISM 3 são raras, são raras. Fiquem tranquilos para interpretar, analisar e produzir conclusões, tá bom? Usa o mapa que vai estar disponível, o trecho, a charge, analisa, reflete e produz conclusão. O PISM 3 que é senso crítico, sabe? Que essas reflexões que a gente foi tendo aqui, ó, sabe? Ah, Natanael, verdade, cara. Eu comprei o celular lá nos Estados Unidos e ele foi fabricado na China. Essa descentralização, produção, essa conclusão, essa reflexão sobre a nossa realidade, essa reflexão sobre o mundo contemporâneo. O PISM quer isso, cara. Na parte de humanas, na parte de geografia, eu te afirmo. O PISM quer é senso crítico. É você ter uma noção daquilo que está acontecendo no mundo que vocês vivem, que eu vivo, que nós vivemos. Tá bem? Boa aula de literatura para todos vocês. Fiquem com Deus. Boa prova lá em dezembro, né? Quem for fazer a prova lá em Juiz de Fora, a gente se encontra. Vamos estar lá. Grande abraço. Bom final de semana. Bons estudos. Eu só vou fechar a gravação para a gravação ficar separadinha.